Saudamos a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu confesso que estou radiante de alegria e me sinto que nós estamos retornando hoje, apesar dos 2 meses que nós já fomos permitidos retornar aí, com a flexibilidade que nós vem adotando de acordo com as determinações, mas hoje a gente considera que estamos começando de fato o nosso novo normal. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, de cada família representada nesta manhã. Ontem fiquei muito feliz com os primeiros encontros aqui na Casa de Deus, o encontro dos embaixadores, reunião dos jovens. Ontem eu pude acompanhar aqui pelas câmeras, tinha um número muito bom de jovens aqui, e eu fiquei muito feliz, né, por esse retorno. Fiquei feliz ontem de ver o irmão, nosso diácono Ivanildo, mas a irmã Elisângela ministrando aqui para os nossos jovens. Fiquei muito feliz mesmo, e a gente louva a Deus por esse retorno, lembrando que cada um de nós procure ser responsável, certo? Se cuidar, atender, né, todos os protocolos para que a gente não venha ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, tá bom? Então, eu convido meus amados irmãos nesse momento para abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Queridos, a mensagem desta manhã, se nós tivéssemos tempo, eu ia até abrir, né? Além da mensagem, a gente interagir, a gente conversar um pouco nesta manhã a respeito das nossas demandas, né? Como pais, como filhos, como família. Mas a gente pode pensar nisso em outro momento, usando esse mesmo esboço para a gente estar assim, conversando a respeito da nossa missão, a respeito da nossa responsabilidade e a respeito das dificuldades que nós temos enfrentado como pais, como família, nesses tempos tão difíceis, né, que já se estende há tantos anos, em que nós realmente estamos vivendo essa era onde consideramos ser bastante difícil para o ministério que cada um de nós, como avós e avós, exerce dentro da sua casa. Então, esse é o momento que eu gostaria que você observasse tudo e recebesse tudo como uma reflexão e uma aplicação para as nossas vidas. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12 de Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos, a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás a tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes, casas cheias de bens que não enchestes, poços abertos que não cavaste, vinhas e oliveiras que não plantastes, e quando comeres e te fartares. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar.
Senhor, muito obrigado por esse texto precioso das Sagradas Escrituras que lemos. E agora, Pai, que vamos transmitir a Tua mensagem, a Tua palavra santa, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesse instante, na transmissão, de modo que transmitamos tudo aquilo quanto o Senhor trouxe à nossa memória, ao nosso coração, enquanto preocupados, estávamos meditando e preparando esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir nesse momento e fale, ó Deus, conosco agora também, de acordo com os propósitos do Senhor para esse presente momento. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nesta manhã nós queremos meditar sobre esse tema, ensinando aos filhos e netos, crianças, jovens e adolescentes, o caminho do Senhor. O texto por si mesmo diz tudo. Como pai, eu sei que não é uma tarefa fácil ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos, mas é uma missão intransferível. Não é tão difícil, nós sabemos, meus irmãos, ensinar aos nossos filhos a serem educados, íntegros, a vencerem na vida por meio do estudo, por meio do trabalho. Nós incentivamos eles a tudo isso e parece não haver tanta oposição, não haver tanta luta quanto a essas questões. Não estou dizendo que não haja. Tem pais que têm muita dificuldade para poder realmente instruir os seus filhos também nessas questões. Mas, queridos, ensinar o caminho do Senhor tem um diferencial. Porque ensinar os caminhos do Senhor significa dizer que há forças que se levantam, que querem impedir, que querem colocar obstáculos, diferente dos obstáculos, diferente das dificuldades que nós encontramos quando estamos educando os nossos filhos, quanto eles serem respeitosos com os mais velhos, educados, que eles se dediquem ao estudo, porque eles vão ter um futuro brilhante, eles vão conseguir um bom emprego, vão conseguir dinheiro, vão conseguir comprar uma boa casa, conseguir comprar um bom carro. Então, essas questões, elas já são inerentes à nossa natureza no que tange o nosso desejo de vencer, o nosso desejo de sobressair as demais pessoas. Então faz parte da nossa natureza humana essa questão do ganhar, essa questão do ter, essa questão de ser evidenciado, de ser visto. Mas quando diz respeito aos caminhos do Senhor, ao temor a Deus, ao servir a Deus, há um diferencial, queridos. Porque o mundo se opõe aos princípios que nós, como crentes, pais crentes, cristãos, estabelecemos mediante o que a palavra de Deus diz para os nossos filhos. E é neste particular que as forças das trevas se levantam. É neste particular que nós pais, diferente dos outros educadores, que não têm a sua mente focada nos princípios bíblicos, nos valores realmente inerentes à natureza divina, inerente àquilo que diz respeito aos mandamentos e estatutos do Senhor, é totalmente diferente. E aí, um texto que usamos muito para referenciar a segurança do nosso ensino, e que nós repetimos muitas vezes aqui, está lá em Provérbios, não é? Capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deves andar, e até quando crescer, não se desviará dela. E aí, quando os pais estão enfrentando alguma dificuldade, quando os pais percebem que de certa forma ensinaram, que de certa forma inculcaram alguma coisa, e percebem que o filho ou a filha está distante dos caminhos do Senhor, surge o questionamento. Mas me parece, queridos, que o texto está mesmo indicando uma educação tal como nós já falamos, como sendo integridade, retidão, respeito, educação cultural. Basta ver que o versículo está entre os muitos outros provérbios, sem contexto e solto. Não há uma sequência doutrinária, não há uma conexão das promessas no que tange as questões espirituais. Não estou dizendo com isso que não se aplique
Mas para que você não se angustie, para que você não entre em questionamento com as escrituras sagradas, nós entendemos que ali tratava-se de provérbios, de palavras educativas, que remetia a um relacionamento cultural também, dos quais nós já falamos, que não há tanta oposição. Respeite a cultura do nosso país, respeite as nossas autoridades, seja isso, seja educado, estude, só quem tem valor é quem estuda. E o que acontece? Conheço pais crentes hoje que diz: olha, ele não está nos caminhos do Senhor, mas é íntegro, mas é uma pessoa família. Ou seja, nós conseguimos com a nossa educação, com o nosso ensino, sem muitas dificuldades, a maioria aqui de nós. Alguns que talvez não tenham seus filhos nos caminhos do Senhor, mas não tenham seus filhos no caminho, digamos, da iniquidade, da delinquência, da criminalidade. E isso é bom, claro, isso vai trazer paz. Por isso que, onde é que está que nós devemos disciplinar a criança, que os pais devem disciplinar, para que eles não envergonhem? Onde é que está? Nos provérbios. Disciplina a criança, senão você vai ser envergonhado. E tem vergonha maior do que os pais estarem conversando e de repente uma criança mal criada entrar no meio sem educação? Então os provérbios estão ali exatamente para poder realmente colocar ordem nesta questão. Mas minha preocupação, queridos irmãos, nesta manhã, não tem nada a ver com essa instrução de formação de caráter, não que eu a desconsidere. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, e você que está nos ouvindo. Bom caráter não leva ninguém para o céu. Mas lhe garanto também que nem o mau caráter entrará lá. Bom caráter, integridade, educação, uma pessoa benquista pela sua maneira de ser, não garante que ela vá para o céu. Nicodemos era uma pessoa extremamente íntegra, educada, bem formada ali nas leis, nos mandamentos de comportamento humano, de educação religiosa. No entanto, mesmo com aquele caráter ilibado, ele estava tão perdido quanto alguém que tinha um caráter duvidoso, como nós conhecemos alguns na Bíblia, que não entraria também no céu, claro, se não tivesse passado pelo processo do novo nascimento. Mas o que eu quero dizer com isso é que a nossa preocupação como pais não deve ser tão somente em forjar nos nossos filhos um caráter que se limite apenas à obediência às leis comuns, às autoridades, ou aquilo que é do seu próprio interesse para que ele possa viver bem. E por se tratar, meus irmãos, de algo tão sério, algo que define o futuro eterno dos nossos filhos, nem deveríamos pensar nessa possibilidade de terceirizar a missão, esta missão, nem mesmo para o melhor dos tutores, nem mesmo para o melhor dos professores. Nós, como pais, deveríamos jamais omitir, ser omissos a esta responsabilidade, porque Deus confiou aos pais este ensino. Por isso o texto é tão claro: tu as inculcarás a teus filhos. Esta palavra inculcar, eu aprendi desde criança, naquela linguagem matuta mesmo do interior. Menino, tu tem que inculcar esse negócio na tua cabeça. E a palavra inculcar significa imprimir, gravar algo na mente, no espírito de alguém, ou repetir, seguidamente. É algo que tem que ficar impresso ali na mente de tanto se repetir. E nós sabemos, meus irmãos, o poder das palavras repetitivas, não é verdade? Você sabia que de tanta gente ouvir algo que a gente de pronto já dizia não, é errado, a Bíblia é contra, nem que eu tenha que ser preso, eu vou falar essa verdade.
Você percebeu que as pessoas elas deram uma recuada nessas convicções, infelizmente, pelo menos na exposição, por conta de quê? Das repetições de que isso não é pecado, de que isso não é errado. E aí nós não vamos mérito. Então, queridos, é exatamente isso que diz o mandamento de Deus aí no texto que nós lemos. Falarás assentado em tua casa, ou seja, repetidamente, andando pelo caminho, deitando e levantando, grave nas mãos, à vista dos olhos, nas portas, por onde passar. Deixe as marcas, deixe os sinais dos mandamentos de Deus, dos princípios, das suas manifestações, sem cessar. Eu posso dizer, meus irmãos, que isso acontece lá em casa. Não necessariamente por mim, mas principalmente pela Gervânia. É o dia inteiro, tempo que tem, está tratando das questões espirituais, ensinando Eliúde, ensinando a Axe. Mas pastor, não deveria ser o Senhor? Infelizmente os pastores às vezes se ocupam tanto com as coisas da igreja que esquecem dos filhos. Essa é uma verdade, nesse particular. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que dá ao pastor uma esposa discipuladora. Uma esposa que se aplica realmente a inculcar, a ensinar. E ela já conta com um auxiliar hoje, que é o Eliúde ensinando a Axa. E é direto. E tem que ser assim, irmãos, como o texto sagrado diz. É ao sair para a escola, é ao voltar da escola, como foi a palavra, tema a Deus, é assim que diz a palavra de Deus. Esse comportamento é o que diz a palavra, nós devemos inculcar. E isso é trabalhoso. Isso muitas vezes vai gerar desânimo, meus irmãos, porque há forças terríveis das trevas que vão se levantar. Então nós precisamos aproveitar cada oportunidade com os nossos filhos, ou você que é avô com seus netos. Eles precisam ver o nosso exemplo, eles precisam ver o que nós valorizamos, o que nós amamos de verdade. Se somos realmente coerentes com aquilo que pregamos, com aquilo que ensinamos, com aquilo que falamos que é maravilhoso, com aquilo que falamos que amamos. Seus filhos precisam contemplar você fazendo aquilo que você considera importante, meu irmão. Isso vai ficar talvez tão mais inculcado na mente e na memória dele, do que meras palavras. Quantas vezes seus filhos não tem te incomodado porque sabe que você está no seu quarto de oração, orando, clamando, ou estudando a palavra, ou que de repente eles entraram e viram você ajoelhado, e quando o filho vê um pai ajoelhado, ele deve pensar o seguinte: está orando por mim, está intercedendo, eu preciso ser alvo dessa intercessão. Nós precisamos nos despertar para esta realidade, porque nós estamos em uma batalha espiritual, e muitas vezes nós descuidamos e deixamos os nossos filhos à mercê das vãs filosofias. Sabe, meus irmãos, quando estamos vivendo em um tempo de inversão de valores, não acho prudente nem razoável algumas críticas que se faz a modelos de ensino que se tinha para crianças no passado. E aí eu quero que você me entenda nesse momento, em nome de Jesus. Não podemos minimizar, por hipótese alguma, o ensino sobre o temor a Deus, sobre a possibilidade alta de que os nossos filhos, não se convertendo, eles estarão eternamente perdidos e condenados juntamente com o mundo. Esta é uma possibilidade alta que muitos pais já sofrem hoje. E por isso que a correção biblicamente é importante. E essa correção biblicamente é importante não somente para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, mas foi uma correção bíblica que Paulo deu à própria igreja, conforme está lá em 1 Coríntios 11:32, falando sobre disciplina, sobre correção, sobre temor. Para quê? Para que, sendo nós corrigidos, sendo nós exortados, nós não venhamos ser condenados. Por isso a importância de inculcarmos na mente deles e também de sermos inculcados pela palavra diariamente. A modernidade e o teologismo da minimização do juízo de Deus, até no meio teológico cristão, parece saber de tudo e querer mudar tudo nos dias atuais.
E é esse ponto que eu quero que você entenda e pense comigo. Eu, particularmente, não acredito que algumas mudanças, por mais pedagógicas que elas sejam, por mais que elas atendam critérios técnicos da moderna psicologia educacional, vá dar em boa coisa. E nós já estamos vendo alguns resultados por aí. Pois pais que não sabem mais o que fazer para colocar os seus filhos no caminho da ordem, da obediência ao Senhor, temendo e tremendo diante da santidade. Amós 3, versículo 8 diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Rugiu o leão, quem não temerá? Profetizou o Senhor, ou seja, falou o Senhor, quem não ensinará? Se Deus dá-nos um mandamento para nós transmitirmos um mandamento que tem como propósito gerar temor, gerar conversão na mente dos nossos filhos, como não obedecer? Como não temer que caso eles não obedeçam, eles estarão incorrendo no risco de se perderem com o mundo? Eu me ponho a pensar, será que estavam errados mesmos a cantiguinha de quem teve pais crentes e ouviu deles este cântico que também eram ensinados, e talvez alguns até ensinem hoje ainda na escola bíblica dominical, mas tem sido muito criticado, e eu vou dizer aqui a cantiguinha, mas depois você entenda, não necessariamente como uma crítica, mas como uma observação cuidadosa para o tempo que nós estamos vivendo, de destemor, de desrespeito à pessoa de Deus. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, pezinho, onde anda, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. O que diz a sabedoria moderna da igreja? Desse cântico, que há alguns anos atrás nós entendíamos como uma necessidade, nós entendíamos como uma forma pedagógica correta de levar nossas crianças, nossos filhos a temer a Deus, a não pegar em coisas erradas, porque Deus que é santo, que é justo, não vai concordar e vai castigar. Nós ensinamos bem diretos assim. Mas o que diz a sabedoria moderna da igreja? Que este cântico não está certo, pois ensina sobre um Deus que castiga. Agora eu pergunto, irmãos, e aí alguém pode dizer, pastor, mas até o pastor em algum momento já disse isso, em algumas entrelinhas de ensinamento, que nós não devemos realmente agora desenvolver um relacionamento do medo com relação a Deus, nós devemos desenvolver um relacionamento realmente de temor, de obediência. Sim. Mas temor e obediência e intimidade também está ligado ao medo. Medo nesse sentido aqui diz respeito à minha pessoa humana de pecador e um Deus realmente santo que é fogo consumidor, e eu não posso esquecer disso. E aí, queridos, diante disso eu pergunto, será que é justo negar para as crianças que Deus corrige, que Deus castiga quem Ele toma por filho? Será que é errado? Será que eu estou amedrontando? Falar para o meu filho, para a minha filha, olha filho, cuidado, tema a Deus, seja fiel a Deus, porque quando ruge o leão, todos correm, tem pavor, porque ele é forte. Também, se Deus falou, se Deus determinou que o homem deve se arrepender dos seus pecados, deve se render a Deus, como está perdido, então você deve temer a esse Deus, e Jesus foi muito claro, meus irmãos, quando disse que nós devemos temer a Deus que tem poder para não somente destruir o nosso físico, mas lançar a nossa alma no inferno. Foi Jesus que falou, meus irmãos. Será que Jesus não estava sendo muito duro, muito perverso, colocando ali realmente, querendo gerar um colegiado de discípulos amedrontados, apavorados, receosos desse Deus? Nós sabemos que não foi isso a conclusão do ensino de Jesus.
Nós sabemos que a vinda de Deus através de Jesus Cristo gerou, de certa forma, uma aproximação amorosa realmente desse Deus com o homem. Mas Jesus não deixou de ensinar que esse Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele é amoroso, sim. Ele é misericordioso, sim. Ele é gracioso, sim. E é por esta razão que nós estamos nesta manhã, meus amados. Mas eu tenho certeza que em algum momento foi exatamente o ensino sobre o temor a Deus, sobre o respeito, sobre esse Deus que é juízo fiel, que levou você ao arrependimento. E é justo nós negar isso hoje para as nossas crianças que estão caminhando, principalmente no contexto de mundo, de desvio que nós estamos vivendo hoje. Mas, queridos, é somente, como disse, ou melhor, alguém pode me questionar, pastor, mas é somente uma criancinha. E aí, eu pergunto também, é somente uma criancinha, não é? Quando será então a idade certa? Quando elas já não desejarem mais saber nada de Deus? Quando suas mentes já estiverem distorcidas pelas vãs filosofias? Porque as crianças começam a absorver, a trazer para dentro de si muito cedo as coisas erradas, porque o pecado já é inerente à sua própria natureza pecaminosa. Então, com facilidade, as nossas crianças absorvem comportamentos pecaminosos. É como um ímã, não é? O ímã, ele não tem dificuldade de atrair, né, qualquer fragmentos, né, que seja compatível com ele. Então, o mundo está aí lançando diariamente, então não importa a idade, a criança ela vai começar a absorver muito cedo. Então quer dizer que não tem idade para pecar, mas idade para ensinar tem. Porque de fato a gente sabe que em pecado, né, nos concebeu a nossa mãe. Mas tem idade para ensinar que determinados comportamentos pecaminosos, errado, isso eu digo diante do seu comportamento. Porque você ensina a criança diante das suas reações. Você não vai ensinar uma coisa que você acha absurda para uma criança que não teve ainda nenhuma pulsação, que não teve nenhuma reação naquilo que você sabe que é pecado. Aí você vai estar realmente antecipando algo que você pode estar prejudicando. Mas se a criança surgiu com um palavrão, essa semana, eu não vou dizer a palavra aqui, mas foi muito engraçada. A está assistindo lá um desenho e ela confundiu a palavra, ela entendeu um jeito e ela repetiu brincando essa palavra. Gente, não teve jeito, na hora a gente teve que rir mesmo e ficamos preocupados. Meu Deus, será que esse personagem disse isso mesmo? Não disse. Ela ouviu errado na sua inocência e repetiu aquela palavra. Eu disse, não, já vamos ver aqui no dicionário, saber se essa palavra não tem outro sentido, né? E o sentido era aquele mesmo, era uma coisa terrível. E aí a gente foi, minha filha, olha, esta palavra significa isso e tal, então você deve ter ouvido errado. E aí depois o Eliud foi ver e de fato o personagem lá não tinha dito essa palavra, era bem parecida. Mas percebe a astuta de Satanás? Percebe, o personagem disse lá a palavra que era a palavra normal mesmo. E aí eu vou só dizer aqui, o personagem diz o seguinte: esqueci de colocar minhas multas no carro. Multas. Rima com alguma coisa? Um pezinho lá? Esqueci de colocar minhas multas. Meu Deus, como é que pode um desenho falar um negócio desse? De botar, como era a forma? O que era? Era uma pessoa que ele esqueceu de botar no carro? Não, pai, era uma mala, era um negócio. Opa, a coisa começou a clarear. Aí fomos ver e descobrimos que era multa mesmo, e não a outra coisa, né? Porque se ela dissesse assim, era 2 mulheres. Opa, já chegamos perto, não foi? Aí a gente já, então quando ela disse que não eram pessoas, não era ser humano, então a gente já ficou mais tranquilo. Então é claro que nós devemos realmente ensinar às nossas crianças essas questões mais pesadas, mediante as suas reações, as suas manifestações. Mas jamais ouvir uma manifestação de descaminho das nossos filhos e simplesmente ignorar e achar, não, isso é coisa de criança. Isso é coisa, já pensou? Se a gente tivesse ignorado essa questão, não fosse atrás, poderia numa conversa com a criança, ou até mesmo na sala, falar isso. E as professoras, eita, como é que pode? Olha a filha do pastor, olha a palavra, meu Deus do céu. Porque qual é o entendimento que nós temos? É que quando um filho sai com determinadas conversas, ele está ouvindo de casa, dos pais, alguma palavra, ou alguma rodinha de amigo, alguma coisa assim.
Por isso que nós devemos estar, de fato, atento a todas estas questões, meus amados irmãos. Então, queridos, o que nos diz a palavra de Deus a respeito, da reverência, do respeito para com a autoridade de Deus, e claro, também para com as demais autoridades? Olha, são muitos textos, irmãos, que a Bíblia vai nos remeter a essa questão do temor a Deus, do respeito que nós devemos ter para com o Senhor. Em alguns momentos diz assim, cale-se diante de Deus, fique calado. Abacuques 2, versículo 20 diz isso, e muitas outras referências. Mas o nosso texto que nós lemos nesta manhã, ele começa, meus irmãos, exatamente falando sobre essa questão do temor. O povo está saindo do meio de nações, ou está entrando no meio de nações pagãs, que tem costumes dos quais Deus abomina, dos quais Deus odeia, e por conta disso havia todas aquelas destruições e a formação desse povo santo. E esse povo santo não podia se contaminar com as práticas daquelas nações pagãs. Então por isso que o texto sagrado começa dizendo: estes são os mandamentos e estatutos, guardem para que temam ao Senhor. Então, queridos, o temor a Deus vem mediante o guardar os seus mandamentos, e eu não posso guardar o que eu não conheço. Nossos filhos precisam ouvir dia a dia, dentro da nossa casa, sobre os ensinos de Cristo, sobre os ensinos de Deus. As crianças devem temer a Deus, e nós pais somos responsáveis, nós pais, somos responsáveis por inculcar neles os mandamentos do Senhor, que irá gerar neles temor. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e versículo 29, os irmãos relaxem, fique tranquilo, que eu me preocupei muito com o horário nesta manhã, e certamente não vai passar muito tempo. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz a palavra de Deus: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Por quê, irmãos? Pois o nosso Deus é o quê? É um fogo consumidor. Meu filho, minha filha, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós ensinamos, o Deus a quem enviou Jesus Cristo, que nós pregamos na igreja, é um Deus que é um fogo consumidor. Irmãos, é uma verdade absoluta. Esse fogo consumidor, eu ia usar a palavra infelizmente, mas não é infelizmente, porque é justiça, vai consumir a maioria dos humanos, por falta de temor a esse Deus. A maioria dos humanos, desde que existe humanos na terra, vão ser um dia consumidos por esse fogo consumidor, por esse juízo. E aí eu digo sem medo, impiedoso de Deus naquele dia. É um juízo impiedoso. Hoje esse Deus que vai julgar com impiedade os rebeldes, os que deram as costas para ele, hoje nós pregamos que esse Deus, mesmo com essa sua severidade de justiça, de pureza real, ele é misericordioso, ele é compassivo, e nós somos provas disso. Nós somos provas disso, de que nós não estamos aqui por conta de algum feito nosso, por conta de alguma obra que nós fizemos, que agradou a Deus, e por conta daquilo que nós fizemos, Deus aplacou a sua ira para comigo. Não foi, nós sabemos que Deus estava irado contra o homem, sim, e que foi a graça de Cristo que aplacou essa ira. Mas o que é que nos diz a palavra de Deus com muita clareza, através do evangelista João, no capítulo 3, versículo 36 do seu evangelho? Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, alcança a graça desse Deus misericordioso. Mas todo aquele que se mantém rebelde contra Cristo, contra os caminhos do Senhor, contra os mandamentos de Deus, não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então eu não posso negar que Deus é irado. E esta palavra sobre Deus irado, eu posso dizer que é uma introdução para o que nós vamos ouvir até o final desse mês.
Nós vamos pregar aqui, o grande pregador americano, né, o Jonathan Edwards, pregou, até compartilhei com os irmãos, pecadores nas mãos de um Deus irado, 1700 e alguma coisa. Eu estava preparando algumas mensagens nessa temática, nessa direção, e aí eu vou pregar exatamente sobre esse tema, só que com um acréscimo. Pecadores nas mãos de um Deus irado e misericordioso, e compassivo, e longânimo, e nada do que eu vou pregar tem nada a ver com o que esse grande pregador, nada a ver, eu digo, nada a ver com o seu esboço, mas apenas vou usar o tema, e depois você pode fazer comparação com o que eu vou pregar dentro, usando o mesmo tema, apenas com esse acréscimo e com o esboço, que eu compartilhei com os irmãos dessa grande mensagem, que fazia com que pecadores, enquanto ele pregava, caísse literalmente no templo, chorando e clamando e pedindo misericórdia, porque eles contemplavam como se tivesse o inferno em chama embaixo dos seus pés. Como negar, meus irmãos, para os nossos filhos a natureza justa de Deus em corrigir os seus erros com castigos para o seu próprio bem? Esse é o diferencial. É que Deus corrige, é que Deus castiga para a tua salvação, para o teu bem. O mundo castiga, judia, machuca e continuará pisando e humilhando os seus filhos até a morte, os nossos filhos. Como deixar, meus irmãos, os nossos filhos brincar com fogo? Você confiaria, você ficaria calado diante da possibilidade do seu filho estar diante de uma serpente venenosa e você não... Filho, cuidado dessa serpente, não é brincadeira, ela é terrível, ela tem um veneno letal. Você ficaria calado? Só porque o teu filho ia ser rebelde contra ti? Só porque o teu filho ia de repente... Que besteira, besteira, mãe, não é assim que muitos filhos dizem? Quando a gente fala sobre o juízo de Deus, sobre a possibilidade de que se ele não se arrepender, se ele não se converter, ele pode ir para o inferno, mesmo papai, mesmo mamãe, sendo santos de Deus. Jó se preocupava com isso, meus irmãos, e se antecipava ao coração pecaminoso dos seus filhos. Contudo, preste atenção nisso, Jó era um servo fiel, servia a Deus com fidelidade, se antecipava ao coração pecaminoso dos seus filhos, porque ele bem os conhecia. Contudo, em um só dia, Jó perdeu todos os seus filhos. Era um servo fiel, leal, que creio que ensinava os mandamentos de Deus, o temor a Deus, e diante do conhecimento que ele tinha de Deus, da religião da época, ele apresentava, se levantava perturbado, eu imagino, preocupado, ou às vezes nem dormia, para oferecer sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Que é o que nós podemos fazer hoje, oferecer orações, clamar, chorar diante de Deus pelas madrugadas, pelos nossos filhos, por mais que eles sejam íntegros, por mais que eles já sejam até devotados ao Senhor, mas que eles estão correndo risco nesse mundo. Mas creio, queridos, que ele não perdeu os seus filhos para o mundo. Creio que ele não perdeu os seus filhos para o diabo, mas para os propósitos de Deus, ainda que ele não entendesse ao certo o que estava acontecendo. Mas ele era obediente, e não tem ato de obediência diante de Deus que não resulte na bênção de Deus. Porque a obediência a Deus tem como mandamento os frutos dessa obediência, tem como resultado os frutos, ou promessa, os frutos dessa obediência. Não quero aqui, meus queridos, jamais fazer comparações, mas que cada um de nós examinemos a nós mesmos e vejamos se a nossa técnica, a nossa pedagogia de ensino está sendo mais eficiente do que os nossos antepassados. Se não, por que continuar? Se o cuidar do filhinho no que pega, se cuidar do filhinho no que vê, Deus está vendo, foi mais eficiente
conosco, você que cresceu ouvindo, por que agora eu vou achar que está tudo errado? Que não é assim que ensina a palavra de Deus? Por que a geração atual, queridos irmãos, parece querer saber de tudo? Se arrogam até de dizerem que já nasceram prontas. Prontas, será? É como se todos no passado tivessem errado a forma de educação que deram, e só eles agora estão certos, será? Não é o contrário? Por que vivemos tantas síndromes hoje? Por que vivemos, meus irmãos, tantas depressões? Por que vivemos hoje tanta ansiedade, crises existenciais? Será que não tem nada a ver com a nossa nova pedagogia, a psicologia do ensino? Precisamos, meus irmãos, gastar tempo com os nossos filhos, ensinando a palavra e corrigindo biblicamente, a fim de que gere neles temor de Deus. Salomão nos diz em Eclesiastes 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, ou seja, de tudo que ele expôs nos seus provérbios, né? Da sabedoria, da inteligência, da pedagogia da época, da ciência da vida, ele diz, olha, de tudo que você tem ouvido de mim, até mesmo das minhas aventuras, dos prazeres, das riquezas que eu adquiri, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Fala-se muito hoje, não é? Em discipulado. E este, eu não tenho dúvida, este é o caminho. Sempre foi. Mas você tem discipulado o seu filho? Você fala muito em discipulado na igreja. Você tem discipulado o seu filho? Você tem sentado com ele? Tem dado o seu exemplo de compromisso com Deus, com a sua palavra, com a igreja de Jesus? Ou você pensa que discipulado não exige realmente esse caminhar junto, esse exemplo visível que Jesus sempre deu para os seus? Mas em outras palavras, você tem se discipulado? Mas como é que eu posso me discipular? Pode. Uma vida regrada de devocional, de estudo, de alimento, de comer a palavra, de oração, uma coisa realmente como se você tivesse marcado mesmo com o seu discipulador, cumprindo aquele horário, aquela devoção, aquele momento sagrado. Talvez você possa ter também alguém de lhe discipulando. Mas eu pergunto, diante dessas questões tão importantes, do discipulado, de eu discipular alguém, de alguém me discipular, ou de eu mesmo me discipular através de uma vida disciplinada, de uma vida de obediência e de temor a Deus. Eu pergunto, quais as prioridades que o seu filho tem copiado de você, a partir do que ele julga que você considera mais importante? Quais as prioridades que o seu filho, a sua filha, o seu neto, que você em algum momento ensina, que você em algum momento fala que Deus é bom, que Deus é assim, assado, como a palavra de Deus diz, quais são as prioridades, o que ele tem copiado de você a partir do que ele vê, do que ele considera que de fato isso faça parte, isso é uma paixão em sua vida? Será que os nossos filhos não estão copiando negativamente alguma falha? Algum descompasso nosso em direção ao que falamos e não vivemos? Será que os nossos filhos estão mais interessados no que fala ou ensina o seu professor de filosofia, o seu professor de sociologia lá na faculdade, lá no colégio, do que naquilo que nós ensinamos biblicamente? Será que os nossos filhos estão mais interessados ou mais empolgados para ter um diálogo com o coleguinha de aula, com o vizinho, para traçar ideias sobre aquela inquietação, sobre aquela importunação da sua mente, aqueles questionamentos? Quantos adolescentes não podem estar vivendo uma crise nesse momento? Uma crise existencial,
E os pais não chegam juntos, os avós não chegam juntos, e essa criança, esse adolescente vai procurar ajuda a um professor de filosofia, de sociologia ou um colega do dia a dia. Enquanto a gente está ocupado com o nosso próprio bem-estar, talvez até preocupado com o bem-estar dele, mas talvez somente em questões educacionais, como uma boa formação, fazer uma boa faculdade, passar no Enem, passar num concurso. Quero que meu filho tenha aquilo que eu não tenho, que eu nunca tive. Eu quero projetar a minha imagem no meu filho. Quantos pais não vivem projetando a imagem que não conseguiu alcançar, o sucesso que não conseguiu ter? Eu não consegui ser médico, eu não consegui ser advogado, eu não consegui ser professor, mas meu filho, minha filha vai ser. E dá tudo por isso. Não estou dizendo que é errado, como falei no início, não há oposição a isso. O diabo não vai se levantar contra isso não, pode ficar tranquilo. Não vai se levantar. Talvez em alguns momentos até ele torça, para que o seu filho seja um bom médico, seja um bom advogado, desde que ele seja ateu. Desde que ele não tema o Senhor, desde que ele não guarde os mandamentos, desde que ele seja uma vergonha espiritual para você e para mim. Porque muitas vezes estamos preocupados somente com isso. E se essa é a nossa única preocupação, e gastamos talvez mais tempo fomentando na mente dele, fazendo uma relação de cursos, olha, isso aqui dá dinheiro, isso aqui não dá, isso aqui é uma vergonha, esse curso aqui é para velhos atrasados, não faça isso aqui, faça esse aqui é que está no topo. Muitos pais fazem isso, humilhando a si mesmo. Nossos filhos precisam, meus irmãos, da alegria de Cristo. Eu digo isso lá em casa. Meu filho estuda num bom colégio aqui em Fortaleza, que formam pessoas para cursos maravilhosos aí, profissionais. Mas eu digo todo de Deus, eu prefiro que meu filho não faça nenhuma faculdade, mas seja um crente, um servo teu. E eu não projeto meu filho a um médico, a um advogado, eu quero que ele seja feliz com Cristo. E sabe qual é o meu desejo que deve despertar? É que meu filho seja um pastor, seja um missionário que vá para onde Deus o chamar. E ele já pontuou o desejo de fazer teologia. Eu digo, calma, vai com calma. Deus proverá. E ele vai fazer teologia. Porque ele gosta, ele quer. Ele poderia observar outras questões, porque a gente conversa muita coisa lá em casa, eu não quero essa área para mim. Mas nós temos, meus irmãos, que amar essa palavra e que mostrar para os nossos filhos que isso vai passar. É claro que a gente se preocupa, eu me preocupo com o futuro, eu penso, eu vou passar, eu quero que ele tenha uma vida tranquila. A gente se preocupa demais em despertar nos nossos filhos ganância, prosperidade, ser bem quisto, olha, aqui só vale o que tem, menino, aqui é isso, aqui é aquilo e tal. E nos esquecemos, meus irmãos, de que tudo isso é saco furado. Tudo isso vai passar. Porque Deus era tão incisivo nessa responsabilidade dos pais, em passar para os seus filhos os mandamentos e netos, pela mesma razão, meus irmãos, que Ele espera que nós sejamos hoje. Nós lemos no texto que a preocupação de Deus em que os pais inculcassem na mente dos seus filhos, dos seus netos, os mandamentos, os feitos do Senhor, era porque eles estavam entrando numa terra, eles iriam conviver lado a lado com nações pagãs. Então, hoje é a mesma preocupação, porque onde era que o povo de Deus estava, se encontrava naquela época? Eles estavam no meio de um mundo, no meio do mundo, no meio de nações pagãs, que adoravam os Baalins, que adoravam Baal, que adorava Astarotes, que adorava a deusa Será. E todos estes rituais eram uma forma deles se deleitarem também na carne, nos prazeres. O que nos remete a tudo que, se a gente simplesmente entregar nossos filhos para ser um bom doutor, para ser um bom médico, um bom advogado, um bom cidadão, isso vai, de certa forma, fomentar para eles prazeres, porque eles vão ser bem quistos pela sociedade, eles vão estar no meio dos Baalins, eles vão estar no meio das Aserás, eles vão estar no meio dos Baal. Tudo isso promove prazer, promove status, e isso é uma armadilha.
uma arapuca para os nossos filhos, se nós não nos preocuparmos como Deus se preocupou em passar para os seus filhos aqui, os filhos de Israel. Se a doutrina de Deus, queridos, não fosse fortemente inculcada na mente de seus filhos, cedo se desviariam do caminho, e é o que nós vemos em todo o Antigo Testamento, mesmo com toda a rigorosidade de Deus em castigar, muitas vezes nós sabemos com a morte. Ainda assim o povo de Israel, os filhos de Israel, se desviavam muito cedo do caminho de seus pais. Às vezes, por simplesmente esquecerem o que aprenderam de seus pais, e outras justamente porque seus pais não se dedicaram o suficiente para ensinarem os seus filhos o temor do Senhor. E para a gente caminhar já para o final, já ouvi pais dizerem: meus filhos foram criados na igreja, ou meu filho ou minha filha foi criado na igreja e hoje eles não se encontram mais na igreja. Eu pergunto, será que Eli disse isso? Não sei se Eli disse, mas o fato é que seus filhos, mesmo criados na religião, na igreja da época, eram conhecidos como filhos de Belial. Que coisa triste para um sacerdote. Deus não os poupou, Deus os matou literalmente. Eli temia, meus irmãos, mais a seus filhos do que a Deus. Fazia a sua vontade, não os corrigia, mesmo tendo conhecimento de seus pecados, pensava mais no seu bem-estar, no seu futuro terreno, do que na sua eternidade. E aí você não vai confundir, que algumas vezes a gente junta, né, no mesmo bojo, os filhos de Eli e os filhos de Samuel. Cuidado, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram filhos de Belial mesmo. Os filhos de Eli, que era Joel e Abias, eles eram sacerdotes em Beceba, e houve uma acusação contra os filhos de Samuel, que eles não andavam segundo o justo juízo de Samuel. Nós sabemos que Samuel foi um homem altamente justo, íntegro, e a gente sabe que acontece de alguém ser um filho, seguir o caminho do Senhor, mas não ser, digamos, tão justo, tão dedicado quanto, e era o que estava no enredo ali. Eles não reconheceram, eles não acusaram os filhos de Samuel como filhos de Belial. Filhos de Belial eram os dois filhos de Eli, os filhos de Samuel eram juízes, né, Abias e Joel ali em Beceba. Então eles estavam dentro daquele enredo, daquele desejo, daquela vontade do povo de Israel em querer um rei. Então eles, os anciãos, vão acusar: olha, Samuel, teus filhos não andam conforme a tua justiça, nos teus caminhos, já é um homem velho e tal, então nós queremos um rei. Ou seja, parece-nos que havia mais um desejo de acusação leviana em querer agora estabelecer um rei do que mesmo propriamente no pecado dos dois filhos. Até mesmo porque, irmãos, Samuel está ali, os dois filhos de Eli, filhos de Belial. Agora Deus levanta Samuel, uma criança que foi fruto de oração, nasceu ali fruto de oração, a mãe consagra aquele menino, leva para o templo, aquele menino cresce fiel, servindo a Deus. Samuel, no final da sua vida, chama os anciãos de Israel e diz: olha, eu quero que vocês me apontem alguma acusação. Se eu defraudei alguém, se eu tomei ovelha, boi de algum de vocês. E os anciãos: não, Samuel, tu fostes fiel em todo o caminho. Por isso eu creio que aqueles dois jovens eram servos do Senhor, os filhos de Samuel. Embora eles não tivessem a mesma estirpe do pai, ou não atendessem às mesmas demandas que os anciãos esperavam que eles atendessem, eram dois jovens. E creio que foram ali injustiçados. E Deus, assim como disse para Samuel: Samuel, o povo não te rejeitou, Samuel. O povo rejeitou a mim. Então o povo não estava rejeitando necessariamente os dois filhos de Samuel, Joel e Abias, mas rejeitando a Deus. Mas ali nós temos a narrativa, que numa olhada descuidadosa, a gente pode comparar os dois filhos de Samuel aos dois filhos de Eli. Cuidado, a coisa não é exatamente assim. Ok, queridos irmãos. Então, a igreja, ela não tem, meus irmãos, o poder nem o tempo de inculcar na mente de nossos filhos os mandamentos de temor ao Senhor. A maioria de nós, aqueles que vêm de manhã no domingo e no domingo à noite, usa por mês, aqui na casa do Senhor, 16 horas.
Nosso culto dura no máximo isso, 2 horas. Você sabe quantas horas nós temos por mês? 720 horas. Então nós estamos com os nossos filhos, quando nós estamos domingo de manhã e domingo à noite, apenas 16 horas. Como que nós queremos, meus irmãos, que esses mandamentos, que esses ensinamentos sejam inculcados na mente dos nossos filhos pelas professoras, pelos professores, pela pregação dos nossos filhos? E aí, queridos, essa ideia de eu criei meus filhos na igreja e eles hoje não servem, é furada. É nós pais, somos nós que temos que nos debruçar diante dos nossos filhos, assentando, levantando, andando, ensinando a palavra de Deus, para que o vir à casa de Deus, ouvir esse momento, ter esse momento de escola bíblica, constitua-se um prazer, uma alegria no seu coração. É claro, eu não quero que você também se sinta aí agora culpado, arrasado, depois de você fazer aquela introspectiva, aquela reflexão. Não, Deus, eu tenho clamado a Ti desde que meu filho ou minha filha, eu tenho sido exemplo para ele, eu tenho sido motivo para meu filho vir à Tua casa, eu tenho sido motivo para minha filha vir à Tua casa. Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus. Calma, pode acontecer, mas eu queria que você e eu refletisse sobre isso, e de repente a gente não pensar que essa responsabilidade poderia ser de alguém, poderia ser do líder de jovem, poderia ser do líder de adolescente, poderia ser de alguma organização. Queridos, não é fugindo a responsabilidade. Nós como igreja, eu como pastor, todos os líderes aqui, nós todos devemos sim ser responsáveis pelo nosso papel, mas devemos ter plena certeza. Nós não temos poder de mudar a mente de ninguém. Nós não temos poder realmente de converter ninguém. Então quando eu falo, e quando Deus falou em inculcar, é porque é Deus que vai fazer, é o Espírito Santo de Deus que vai, e Deus vai fazer isso, irmãos, também contemplando a obediência. Por isso que eu creio que Jó não perdeu seus filhos para o mundo, Jó não perdeu seus filhos para o diabo, porque Jó apresentava aquelas crianças diante de Deus, e clamava, e chorava por elas. E por isso ele poderia dizer com o coração tranquilo diante de Deus: Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ver, meus irmãos, se nós tivermos uma consciência pesada, de negligência, de ensino da palavra de Deus para os nossos filhos, e ver os nossos filhos na condição que Davi contemplou o seu filho Absalão. Meu filho, filho amado, como eu gostaria de estar no teu lugar, como eu gostaria de assumir esse piso ensanguentado, porque fui negligente com a doutrina do Senhor, fui negligente. Eli teve a oportunidade de se voltar para Deus, de se arrepender, quando Deus falou claramente para Samuel, e Eli simplesmente se calou, e não foi clamar a Deus e pedir misericórdia. E os seus filhos foram mortos, e o próprio Eli também morreu naquele contexto. Que coisa triste, meus irmãos. A palavra de Deus, os acontecimentos bíblicos não estão aqui por acaso, estão aqui para o nosso ensino, para o nosso crescimento. E aí eu pergunto, irmãos, quantos de nós poderíamos dizer de coração, como disse o salmista no Salmo 84, versículo 10, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar, está encostado à porta da casa do meu Deus, é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Por isso que ter os nossos filhos temendo a Deus e servindo ao Senhor é melhor do que eles serem os mais prósperos, os mais ricos, mas andando de mãos dadas com os ímpios. E se eu digo isso com respeito a mim, como não aplicar para os meus filhos? Se isso não for verdade na minha vida, é bem provável, meus irmãos, que também os nossos filhos não vão se animar a servir ao Senhor. Era Deus, meus irmãos, que sempre mostrava esta preocupação, sempre era Deus, a preocupação de que os seus preceitos fossem inculcados no povo, para que eles vivessem. Os mandamentos, os ensinos que nós temos não foram criação da cultura judaica,
das tradições, não. Era o próprio Deus que dizia aos líderes, aos cabeças, para fomentarem a doutrina, e isso de modo muito claro era responsabilidade de cada líder de tribo, porque as tribos eram consideradas as suas famílias. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 e versículo 2. Inclina os ouvidos, ó céus, e falai, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como carvalho, como orvalho, como um chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. É mandamento de Deus, meus amados, que a doutrina, que o ensino, que os mandamentos chova, goteje sobre a mente dos nossos filhos, para que eles possam assim temer ao Senhor. A nação de Israel, meus queridos, agora para finalizar mesmo, quase foi dizimada à medida que os pais morriam, porque em algum momento específico da história, eles se influenciaram tanto por outras culturas, especialmente num período interbíblico, que por pouco não perderam até a sua língua, o seu semitismo, o hebraico, o grego, e foram assim influenciados ali pelo helenismo, a língua grega da época. Mas, queridos, não dá ouvido, não dá valor aos mandamentos, quanto à insistência de Deus, é de fato um perigo iminente para aqueles que conhecem a palavra. E agora, para finalizar mesmo, eu queria que você abrisse para a gente ler encerrando o Salmo de número 78, para nós encerrarmos. Salmo 78, para a gente encerrar. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Vamos ficar de pé para a gente encerrar aqui com o Salmo 78. Vamos ler só. Queria que você guardasse estas palavras no seu coração, na sua mente, diante de tudo que nós ouvimos. Escutai a minha lei, ó povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Não seriam como seus pais, geração conturbaz e rebelde, geração de coração instável e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Que nós desta geração possamos nos preocupar em transmitir esses ensinos, para que quando nós aqui não mais estivermos, estas palavras possam soar aos ouvidos dos nossos filhos, não como pais rebeldes que eles tiveram, não como uma geração desobediente que eles tiveram, mas como uma geração que valorizaram, que amaram os seus mandamentos e passaram essas verdades para os filhos e para os netos, e por isso a igreja continuará nesse mesmo lugar onde você está um dia, se Cristo não voltar, anunciando esta mensagem, e deve ser esta nossa preocupação como pais, como avô, como avó daqueles que nos são confiados. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Obrigado pelas famílias aqui reunidas, meu Senhor. Leva-nos de volta para nossos lares, guardados e seguros debaixo das tuas mãos. E logo mais à noite nos traga de volta, Pai. É o que nós oramos e já te agradecemos pela bênção nesta manhã, em nome de Jesus Cristo.